Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar um mergulho no JetBrains Rider. Isso mesmo, a minha ideia favorita para desenvolvimento .NET, que se tornou gratuita nas últimas semanas. Eu até fiz um vídeo aqui que ficou muito famoso e vocês me pediram aí dicas do Rider, estão atendendo aos seus pedidos. Hoje eu vou te mostrar na prática aí como o Rider funciona, quais os benefícios dele e por que eu gosto tanto dele assim. Mas antes de começar, eu queria te convidar para nosso mega evento, para nossa mega Black Friday, que acontece no dia 28/11. É isso aí, pessoal. Esse ano, novamente, a gente vai ter a Black Friday. E quem acompanha a gente aqui sabe que não é Black Fraud. A gente odeia Black Fraud, falar que dá desconto e depois não dá. Então a gente não dá desconto em nenhum momento do ano. O único momento do ano que a gente dá desconto é durante a Black Friday. Então, se você já pensou em ser premium no Balta alguma vez, essa é a maior e melhor oportunidade para você se tornar premium. Então, se você já pensou em se tornar premium no Balta.io alguma vez, essa é a maior e melhor oportunidade. Isso porque esses são os melhores descontos que a gente já deu em todos os tempos, não é só no ano, né? Em todos os tempos do Balta.io, esses são os melhores descontos. Claro que para garantir descontos tão bons assim, a gente tem que fazer algo único e limitado. Então, as ofertas se esgotam rapidinho, você tem que deixar seu e-mail aqui para receber em primeira mão as melhores ofertas. Então, no dia 28 a gente vai fazer uma live de abertura aí da Black Friday. Já clica aqui no link também, já marca para ser notificado sobre a live e durante a live a gente vai enviar o e-mail para vocês com as melhores ofertas. Então, as melhores ofertas vão primeiro por e-mail, depois eu abro para todo mundo que está na live, depois a gente abre no site e depois, consecutivamente, a gente abre para todo mundo, né? Deixa aberto aí nas redes sociais também. Então, os melhores descontos vão por e-mail. Já deixa seu e-mail aqui para garantir o seu desconto aí na Black Friday 2024. Bom, pessoal, sem mais delongas aqui, vamos para o que interessa, né? JetBrains Rider, na minha opinião, a melhor IDE para se trabalhar com .NET atualmente. Eu também gosto muito do Visual Studio, meu coração, na verdade, é dividido entre Visual Studio e Rider, mas eu prefiro o Rider porque meu ambiente, primeiro, é todo Mac, então eu vou mostrar ele aqui hoje rodando no Mac para vocês aqui, e ele é o mesmo no Windows, Mac e Linux, então para mim essa é uma das maiores vantagens, já comentei isso no vídeo anterior, vou deixar aí no card caso você esteja curioso, né? E agora ele se tornou gratuito para licenças não comerciais. E eu quero aproveitar esse vídeo aqui para colocar algumas dicas, plugins que eu uso, mostrar um pouco da interface para vocês que ainda não usam o Rider, tá? De maneira alguma, eu quero desmerecer o Visual Studio, é uma baita de uma ferramenta. Quando eu tô no Windows, eu tenho também o Visual Studio instalado, então eu fico mesclando entre um e outro. As funcionalidades mais novas, elas sempre chegam primeiro no Visual Studio, né? O Rider tem um esquema de Early Access Preview, que é umas versões, tipo uma versão preview do Visual Studio, né? Mas mesmo assim, as novidades, elas chegam sempre primeiro pro Visual Studio, então por isso eu mantenho o Visual Studio instalado também. Mas no dia a dia, eu prefiro usar o Rider porque é a mesma ideia, a mesma interface, né? Para dar aula é muito mais fácil, para codificar é muito mais fácil, então fica tudo muito mais uniforme para mim. Tá bom? Então, dadas essas motivações, vamos lá pro desktop pra gente ver o Rider aí na prática. Muito bem, então, pessoal, começando aqui, já que a gente instala o Rider, né, eu gosto muito de instalar esse JetBrains Toolbox, tá? Vocês estão vendo um print aqui, porque toda vez que eu tô clicando no meu Toolbox aqui, que ele fica aqui em cima, ó, no menu, tá? Ele fica nessa opção aqui, esse íconezinho aqui, ele tá aparecendo na minha outra tela aqui, então por isso eu trouxe um print aqui pra vocês, tá? Mas ele é um menuzinho suspenso aqui, que aqui eu tenho meus projetos, já tenho serviços da JetBrains aqui, e eu tenho os produtos instalados aqui, né? Então, eu uso muito o Rider aqui, que é o principal. Eu uso também o WebStorm, né? Tô testando ele agora, na verdade, tá? Eu não uso ele com tanta frequência assim, mas tô testando ele no lugar do VS Code. E o Rust Rover também, né? Eu uso bastante, tá? O PyCharm também é um outro que eu já usei quando eu tava na parte de análise de dados, trabalhando com Python. Então, são alguns produtos que eu gosto. O DataGrip também é um outro produto que eu gosto bastante, tá? Legal aqui porque ele concentra todos os itens aqui, né? Então, ele concentra todas as versões dos produtos da JetBrains aqui. Então, fica mais fácil para você trabalhar. Isso tem para Windows também, inclusive você consegue gerenciar o ReSharper aí por dentro, né? ReSharper já vem, é um plugin que já vem instalado no Rider. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre o ReSharper para vocês, que é muito bacana. Mas no Windows ele vem instalado à parte, né? Então você consegue gerenciar aqui por dentro também. E clicando nos três pontinhos aqui, né? Nesses três pontinhos aqui, a gente consegue gerenciar as versões do Rider, né? Instalar um Early Access Preview, né? Qualquer coisa do tipo, tá bom?
Então esse é o primeiro ponto aí do Rider, tá? Eu gosto de instalar ele por aqui, eu gosto do JetBrains Toolbox, porque ele fica tudo concentrado aqui. Quando eu quero acessar meus produtos, meus projetos, já vem tudo aqui dentro. Eu acho mais fácil do que abrir o Rider, selecionar o projeto e assim por diante. Muito bem, então, pessoal, a hora que a gente abre o Rider, né, a primeira tela que a gente vê é essa daqui, tá? E aqui já tem algumas coisas muito legais que eu gosto bastante. Tem os projetos, né, que a gente trabalha aqui. Então, os últimos projetos, eu deixei 2 aqui, só de exemplo, que a gente vai ver testes de unidade, algumas outras coisas que ele tem aqui dentro. Mostrar para vocês, tá? Então, são os últimos projetos. A gente pode criar novas soluções, novos projetos por aqui. Então, eu posso clicar em New Solution e eu tenho toda aquela interface parecida com o Visual Studio, tá? Então, eu posso vir aqui criar um projeto web com Blazor, selecionar a versão .NET. Inclusive, ele já tá com a versão 9 aqui adicionada, né? E tem o SDK suporte pro 9 aí, que já tá no preview, né? No release candidate quase, hein? Tá bom? Tem MAUI, tem .NET Aspire, né? Como eu comentei, ele tem todos os recursos, mas às vezes ele demora um pouquinho. Então, no caso do Aspire, por exemplo, as novidades saíram primeiro para o Visual Studio, depois vieram aqui para o Rider, tá? Então, normal, né? Já que o Visual Studio está dentro da Microsoft, então sempre vai sair as novidades para ele lá, mas depois vem aqui para o Rider, lembrando que a gente tem o terminal, né? Dá para fazer muita coisa aí através do terminal, tá bom? Aqui a gente tem o Attach to Process, então qualquer processo que estiver rodando, você pode atachar um debugger aqui. Claro, se for uma aplicação .NET, você vai conseguir debugar ela, né? Fazer o debug. E aqui embaixo a gente tem a parte de Remote Development, né? Então esse Remote Development, né? Ou desenvolvimento remoto aqui, né? Essa parte aqui, ela é interessante também, porque a gente pode conectar via SSH, então se você quiser fazer um debug remoto aí, né? Ou trabalhar remoto, debug não, né? Mas se você quiser trabalhar remoto, por exemplo, você tem um Windows rodando com o .NET Framework na rede, você consegue fazer um SSH, trabalhar nele. Você tem o JetBrains Space, que particularmente eu não conheço muito para dizer, e você tem um item aqui que são os Dev Containers, né? Então, se você não quer poluir sua máquina com diferentes versões do .NET, por exemplo, então, eu aqui tenho instalado várias versões do .NET. Você pode subir Dev Containers, que são containers aqui do Docker, tá? Então, aqui no caso, o Docker não tá rodando, né? Por isso que ele deu esse erro aqui. Eu vou até puxar o Docker aqui para rodar na minha máquina, mas a gente consegue criar um container com uma versão específica, né? Da nossa imagem, do que a gente quer, e trabalhar a máquina de desenvolvimento dentro desse container aí. Uma abordagem bem legal também, se você não quer acumular várias versões na sua máquina aí. Então, muito bacana, só clicar em nível Dev Container e continuar, tá? E aqui a gente já tem o Configure, né? Onde a gente pode tanto checar a versão, né? Checar updates por aqui. Se você tem o JetBrains Toolkit, ele já faz isso de uma forma automática, tá? Importar e exportar configurações, que é uma coisa que eu uso bastante também, visto que eu tenho várias máquinas aqui. Então, tem uma máquina Windows, tem uma máquina Linux, né? Para testar para vocês. Então, essa é a minha máquina principal. Normalmente eu venho aqui, exporto as configurações e importo essas configurações na outra IDE, tá? Isso salva muito, muito mesmo. Inclusive, se vocês quiserem, eu exporto minhas configurações, deixo aí para vocês terem acesso a elas também, tá? Pode ser um negócio legal. E aí a gente tem várias opções de configuração. Dentro dela, os settings e o plugins, tá? Que é o próximo item que eu quero mostrar aqui para vocês. Começando pela parte dos settings aqui, né? Das configurações do Rider, ele traz uma configuração bem parruda, tá? E ele tem 2 itens aqui que eu curto bastante, né? O primeiro, dentro do Appearance, aqui a gente pode trocar temas tanto para Light Mode quanto para Dark Mode, tá? E ele sincroniza com o sistema operacional. Então aqui eu tô no Light Mode, eu vou trocar aqui pro Dark Mode para vocês verem, tá? Então eu troquei pro modo Dark, ele já trocou. Nota que agora ele colocou um tema diferente, ele colocou esse tema Trash Panda, que é o tema que eu uso, né? O zoom aqui ele tá em 150% porque eu tô mostrando para vocês a tela aqui, então eu dei um zoom a mais. No caso aqui é o Command Option mais, tá? Ou Ctrl Alt mais no Windows aí, para ele dar um zoom na interface no geral. Então isso aqui eu acho bem útil, porque ele já sincroniza o tema direto, então eu não preciso fixar um tema, né? E eu posso colocar o tema de acordo com o sistema operacional meu. Se eu tiver com um tema escuro no sistema operacional, eu consigo ter um tema escuro aqui também, tá? Dentro do editor, aqui, no font, eu sempre uso aqui a minha fonte, né? Então eu tenho a Source Code Pro, e outra que eu uso muito é o Fira Code também, né? Eu uso bastante essa fonte, Fira Code aqui também. E ele tem um suporte aqui legal, que é esse Enable Ligatures aqui, tá? Esse Enable Ligatures, ele permite que a gente faça esses símbolos aqui. Então, provavelmente vocês já viram no meu código, né? Quando eu coloco maior ou igual, ele substitui por esse símbolo aqui, né? Quando eu coloco um arrow function lá, ele vai substituir aqui por essa partinha aqui dessa função, tá? Ele já coloca esses símbolos, esses caracteres, isso daqui vem dessa opção aqui chamada de Enable Ligatures, tá?
A fonte aqui tá um pouquinho grande porque estou usando essa máquina também para gravação. E aí, aqui tem um monte de opções aí para você brincar, tá? Eu já estou usando a versão mais nova da IDE, então da interface da IDE. Já tá um visual bem mais moderno, bem mais bonito. Nem sei se tem mais como voltar para a versão anterior. E por fim aqui também a gente tem o Keymap, tá? Então esse Keymap aqui, que inclusive ficou meio dark, meio light mode aqui, que eu troquei, você tem o tipo de mapeamento. Você pode colocar um mapeamento de teclas aí, né? Eu vou mostrar algumas funções para vocês aqui hoje. Isso vai depender do Keymap que você está usando, tá? Então, no caso, eu estou usando esse Keymap Visual Studio for macOS. Quando eu vou para o Windows, eu uso o Visual Studio for Windows, né? E daí ele só inverte o Ctrl, no caso, com o janela do Windows aí. O Ctrl com o Command. Ctrl no Windows vira o Command aqui no Mac. Então, ele só faz essa troca aí nos Keymaps, tá? Mas eu uso essa aqui padrão. Você pode customizar também, pode usar um ReSharper, pode usar um Visual Studio, né, os comandos iguais do Visual Studio, né, é o que eu basicamente que eu gosto de usar aqui, então Ctrl KD vira Command KD aqui no Mac, tá, mas aí ele dentro do código, então todas essas features, elas vêm para cá, tá? E aqui a gente tem depois a aba de plugins, né, ou plugins. Aqui eu tenho alguns plugins que já vêm instalados com o Rider, tá, então esses que tá escrito Bundled, aqui, esses que tem escrito Bundled, eles já vêm junto com o Rider, então ele já traz um do Docker, do Kubernetes, tá? Traz vários aqui pra gente, tá? Mais até do que o necessário. Os únicos que eu instalo à parte, né, são esse aqui, o Application Insights Debug Logger, tá? Que eu uso em algumas aplicações aqui para ver o Application Insights. O Azure Toolkit, é para conectar no Azure. Esses daqui são temas, se vocês quiserem testar depois, né? Ficam os nomes aí. Esse Heap Allocation Viewer aqui eu uso durante as aulas, né? Para mostrar a memória heap para vocês, o que está alocado na stack, o que está alocado na heap. Identrable, que é para dar aquela visualização especial ali no código, né? Então ele vai dar essa indentação aqui especial dentro do código. O AI Assistant eu estou testando, né? É um Copilot aqui da JetBrains, né, para o Android, tá? Plugin para o Space, que ele instalou aqui porque provavelmente instalei o JetBrains AI Assistant, mais 2 temas aqui. Database and Tools já vem instalado, né, e outros temas já vem instalado. Então eu não uso muito plugin, não uso nada muito fora do básico aqui, tá? Eu prefiro bastante usar o básico, até porque plugin carrega muito a IDE já é pesada, tá? Estamos falando de uma IDE, não do editor de código, então a gente tem que ter muito cuidado com os plugins que a gente usa aqui. Mas beleza, pessoal, vamos carregar um projeto aqui, vou carregar ele aqui, ele carregou na tela adjacente minha aqui, vou trazer ele para essa tela aqui, tá bom? Tá meio grande aqui a tela para mostrar para vocês aí, né, tudo que tá acontecendo, e ele traz aqui para mim uma visualização já do projeto. Eu gosto sempre de trabalhar com a solution do lado esquerdo, né, isso porque minha foto provavelmente está aqui do lado direito da tela, então eu peguei esse costume, tá? Então até no Visual Studio eu mudo, né? O Visual Studio ele põe a solution do lado direito, aqui eu ponho do lado esquerdo. E vocês podem notar que aqui tem um monte de coisa aqui na lateral do meu Rider, né? É basicamente isso que eu quero passar para vocês aqui hoje, tá? Eu vou começar pelo menu, pela parte aqui de cima, que é a parte que chama atenção aqui, tá? Então se eu ver aqui em cima, eu tenho todos os menus aqui, né? Que deve estar aparecendo um pouco pequeno aí, por conta da resolução. Mas aqui são os menus já padrão que a gente tem aí. Visualização, navegação, reformatar código, refatorar, né? Que é um negócio bastante legal aqui. A parte de build, a parte de run, testes, né? Tool e assim por diante. Isso daqui nada novo, tudo a gente já tem também dentro do Visual Studio, né? Se você já usou alguma IDE, você está familiarizado, tá? Aqui tem um lance que eu gosto muito, que você pode vir aqui no seu projeto já, e ele já tem o acesso vinculado aqui ao Source Control, né? Então já sei que ele está vinculado aqui. Tem os projetos recentes, tá? E a gente tem aqui também no nosso projeto, tá? Se você clicar com o botão direito aqui no projeto, você tem a opção de customizar essa toolbar, né, colocar mais itens, mas você tem aqui Change Project Color, tá? Então acho legalzinho essa funcionalidade aqui. Então se o nosso projeto aqui do Dima ele é verde, eu posso vir aqui e colocar ele verde. Vai ser criada uma pasta .id dentro do nosso projeto, fica lá dentro essa informação, tá? Então botão direito aqui, e você pode setar um ícone do projeto, tá? Então acho legal isso daqui. E eu uso essas cores principalmente porque eu trabalho com várias versões de projeto aqui. Às vezes eu estou num projeto que ele já está muito andado, né? Primeiro eu desenvolvo todo o projeto, depois eu gravo as aulas, né? Então normalmente quando eu estou num projeto de gravação, eu troco a cor aqui, né? Eu deixo ela vermelhinha, então eu bato o olho aqui, eu já sei que esse é um projeto de gravação. E se eu bato o olho e vejo que está verdinho ou de alguma outra cor, eu sei que é o projeto que é o projeto final em produção, só para não correr risco aí de gravar a aula nos projetos errados, tá? Pode não fazer muito sentido para você,
você, mas para mim é um negócio legal. Aqui a gente tem as branches, né? Então eu tenho a branch, toda a parte de commit aqui, então posso fazer um pull aqui, já posso fazer toda a parte do Git aqui, né? Embora a gente tenha outra funcionalidade para ele, outro menu, né, para esse cara aqui, que está aqui do lado, o menu de commit. E aqui a gente tem o nosso build, né, para compilar toda a solução. Aqui a gente tem a parte de debug, release, né? Então, se você quiser trocar a configuração do seu projeto e se você quiser editar as configurações da solução, você consegue fazer isso aqui dentro também, tá? Esse aqui também é um recurso que tem no Visual Studio. Se quiser dar target para um CPU diferente, fazer alguma modificação, você consegue aqui. Aqui à frente a gente tem a parte de Run e Debug, né? Então a gente consegue selecionar aqui as versões que estão na configuração, que ficam lá dentro de Properties, ou editar essas configurações aqui, né? Então ele traz uma edição que é basicamente a edição dos arquivos que estão dentro da pasta Property ali, né? Do properties.json. Tá? Então ele traz uma ideia visual aqui pra gente, o que é muito legal se você está começando, né? Quiser trocar o URL do seu projeto e tudo mais, você consegue rodar por aqui. E ele tem aqui tantas versões HTTP quanto HTTPS, né? Ele tá pegando provavelmente as versões do ES Express também, que são para Windows lá, tá? Mas ele já traz uma padrão aqui, se você quiser mudar. E aqui, esse daqui é para rodar a aplicação e esse daqui é para debugar, né? Então ele vai executar a aplicação e vai atachar um debugger ali no seu exe, tá bom? Depois você tem mais opções aqui, né? Attached Process, Attached Remote Process, né? E por aí vai, tá? Tem bastante opção de debug aqui, o Rider é muito fera nisso. Você tem um pesquisar aqui, para pesquisar em todo o projeto, eu já vou falar dele mais à frente. E você tem um settings aqui, né? Um atalho rápido para settings, para plugins, né? Para rodar algum comando, rodar qualquer coisa aí. Tá bom? Beleza, pessoal. Movendo adiante, a gente tem aqui a cerejinha do bolo, tá? Eu gosto muito dessa seção que ele traz aqui. Aqui ele tá mostrando o Command T, porque eu tô no Mac, né? No Windows vai ser Ctrl T, provavelmente Ctrl Shift T, tá? Então se eu vier aqui e der o Ctrl T, ele vai trazer a mesma busca que tem aqui em cima, ó. Então é o mesmo arquivo aqui, tá? Então o Ctrl T, Command T ou Ctrl T, tá? Aqui ele abriu um terminal sem querer, ele traz aqui. E se você der Shift, ele também faz a mesma opção, tá? 2 vezes Shift, ele também faz isso aí, tá? Às vezes eu prefiro usar o Shift porque já fica no mindinho aqui, é mais fácil. O legal daqui é que você pode buscar, você pode pegar aqui, por exemplo, ó, um request, tá? Então ele já vai trazer todos os requests para mim. Você pode buscar literalmente em tudo. Você pode buscar, por exemplo, algum to-do dentro do código, tá? Você pode buscar, por exemplo, uma string. Você pode buscar asterisco.cs, né? Para ele trazer arquivos aqui. Você pode, enfim, fazer uma busca muito refinada aqui, tá? Ele tem tudo, tem classes, tem arquivos, tem símbolos, né? Que são os debugs ali. E ele tem também actions aqui. Então você pode buscar aqui em ações, tá? Inclusive você pode trocar configurações aqui, tá? Então se você colocar aqui theme, por exemplo, tá? Apareceu um monte de theme aqui, mas ele tem a opção de trocar aqui nos actions, ó. Selected item, current theme, tá? Change theme. Deixa eu buscar por fonte, tá? Preview front size, tá? E assim por diante, tá? Então ele tem, você consegue fazer a busca aqui dentro, ele traz até as configurações do Rider, é uma busca bem completa, tá? Command Shift T, a gente pode ir para um arquivo, tá? Então é a mesma busca, só que ele traz aqui no Files. Então, de novo, se eu buscar por request aqui, ele vai aparecer, né? E clicando no item, ele já vai direto para o item aqui. Aqui no meu caso, ele abriu na lateral, tá? O item já selecionado, porque eu tenho uma função aqui que é o Selected File, tá? Nesse cara aqui, ó, essa opção, ó, Project View Behavior Always Select Opened File, tá? Então, quando esse daqui está on, quando esse daqui está ligado, automaticamente, ó, quando eu clico no item, né? Se eu clicar nesse item aqui, ele vai selecionar esse item aqui de baixo. Se eu clicar nesse, ele vai selecionar esse. Então, eu acho legal porque às vezes você está trabalhando num projeto, você está com muitos arquivos abertos. Então, você está aqui, né? Então, às vezes seu projeto está todo minimizado aqui. Então, quando você clica nesse item, ó, ele já abre aqui direto pra gente, tá? Então, ele já abre tudo aqui. Isso aí. Vai do gosto de vocês, tá? Mas fica a dica aí. Tá bom? Aí você tem a opção Recent Files, né, que é o Ctrl, vírgula aqui, para ver os arquivos recentes, né, tudo que a gente mudou aqui. A gente tem o Command F2 para abrir a barra aqui de baixo de arquivos. E é isso. É isso aí. Tá? Beleza aqui. Então essa parte principal aqui do Rider, né, o menu superior,
e esse item aqui, né, no meio, onde tem todas as informações. Agora a gente vai para as laterais aqui, que é onde as coisas ficam um pouco mais interessantes. Perfeito, pessoal. Começando da lateral esquerda, aqui a gente tem o Explorer, né, que no caso aqui já é o Solution Explorer, então não é um explorador de arquivos, tá? A gente tem o Solution Explorer. Se você vier aqui nesse olhinho, ele mostra todos os arquivos, tá? Então a pasta IDEA, que eu falei para vocês, ela fica aqui, tá? Então quando a gente trocou a cor aqui, ele alterou os arquivos aqui na pasta .idea. Então fica aqui, tem o .git ignore aqui dentro, tá? Então já mostra tudo aqui pra gente, tá? Se algum desses itens não estiver aparecendo aqui para vocês, e vai ser diferente do meu, vocês clicam aqui em More Tools e ele vai aparecer todas as ferramentas, tá? Não tem problema, vou passar por várias aqui. Aqui ele tem a parte de commit, tá? Então se você estiver trabalhando aqui, se você fez alguma alteração em algum arquivo, né? Então se a gente pegar aqui o arquivo, por exemplo, app.razor, né? Eu vou remover essa linha aqui. Se eu vier aqui no Git, tá? Que já sumiu aqui no meu commit, né? Esse é o commit, a gente tem o Git aqui embaixo também, tá? Ele já aparece aqui pra gente commitar, fazer uma mensagem, fazer um push, tudo direto por aqui, tá? Então é bem legal, a gente já consegue fazer, né? Se você não curte terminal, não curte fazer as coisas pelo terminal, eu uso mais o terminal, tá? Não uso tanto esse cara aqui, mas dá pra você fazer por aqui. Azure Explorer eu não vou abrir aqui, mas é o explorador do Azure, né? Porque ele tá conectado já na minha conta aqui, tá? Então tem algumas informações sensíveis, mas você consegue fazer até deployment pro Azure direto aqui de dentro, tá? Então é muito legal. E a gente tem aqui o Resource Manager, que é a parte do Android, tá? Gerenciar recursos do Android e iOS também para MAUI, tá bom? Eu quase não uso esse cara aqui, ele fica fixo aqui na minha tab, tá? Preciso até dar um hide nele depois. Aqui tem o More Tools, então a gente tem bookmarks, né? Então você pode marcar algum arquivo e depois olhar esses arquivos aqui, né? Então você pode pinar algum arquivo, fixar alguma informação para você chegar em uma parte do seu arquivo, do seu código de uma forma fácil, tá? Então os bookmarks servem para isso. O run para rodar esse projeto, o debug para rodar esse projeto, a hierarquia para mostrar a hierarquia do código fonte. Esse é um plugin externo, ele precisa de um plugin da JetBrains chamado de Code Exploration, tá? Eu não tenho ele instalado no momento. Aqui, Learn, que ele vai lá para a parte de Learn da JetBrains, e Pull Requests, tá? Então você consegue ver os PRs feitos aqui também, tá? E consegue, inclusive, fazer Pull Requests aqui por dentro, tá? Criar Pull Requests. Eu não tô logado aqui, eu normalmente uso linha de comando para fazer essa parte do GitHub. Movendo adiante aqui, né? Ele fica os recentes aqui também, tá? Movendo adiante, a gente tem a parte do build do projeto, né? Então posso dar um build solution aqui, fazer um build aqui já pra gente compilar esse projeto, tá? Ele deu alguns warnings aqui, que são de versões do pacote, tá? Beleza pra gente, mas aqui é para fazer o build, tanto faz você fazer o build aqui, ou você clicar na sua solution e executar aqui um build solution, tá? Ele vai fazer a mesma coisa aqui para você, tá bom? Beleza? Ele tá em vermelho aqui por causa do tema que eu uso, tá? Então não é que deu erro, não. Se você usa no Nugget para gerenciar os pacotes no .NET, né? Com certeza você usa, ele tem um visual aqui pro Nugget. O visual do Visual Studio, o novo visual do Nugget no Visual Studio ficou bem melhor, gente, ficou bem legal. Espero que eles copiem para cá, tá? Mas aqui você consegue buscar, por exemplo, o Mediator, né? Trazer os pacotes aqui, fazer a instalação. Você consegue ver aqui também os pacotes instalados, né? Então tem um pacote instalado. Se tiver alguma versão, ó, esse aqui 8.05, tá nessa, eu tenho um update, né, pro 8.0.10 aqui, ó. Então já consigo dar o update aqui por dentro mesmo, fazer um upgrade nessa versão aqui. Se você estiver usando o controle de pacotes pela solução toda, não por projeto, você consegue fazer isso tudo de uma forma automática, tá? Eu recomendo vocês fazerem isso no projeto de vocês, tá bom? .trace e .memory são duas ferramentas que são legais também, tá? Então, .trace você consegue ver aí, tem um snapshot da sua aplicação, você consegue ver tudo que deu de erro na aplicação, você consegue ter muito mais detalhe dos erros na hora de depurar, tá? E o .memory você consegue fazer análise de memória da aplicação, então você consegue saber quanto está consumindo de memória, os recursos, né? Eu não sei se daqui tá na versão gratuita do Rider, tá, gente? Esses dois caras aqui. Eu não sei porque eu tenho a licença deles, eu me lembro de ter visto a licença deles aqui já. Depois, movendo adiante, a gente tem Services, né, que são serviços, então eu tô com o Docker rodando aqui. Se eu quiser criar um Docker para essa aplicação e rodar, eu consigo fazer isso. Eu consigo trabalhar com Docker Compose aqui dentro também, criar uma composição com várias aplicações, subir ela. Se vocês quiserem que eu traga isso aqui pro canal também, deixa nos comentários aí, que eu vou trazer um vídeo só falando sobre Rider e Docker junto, que eles são sensacionais, tá? Logcat, para a parte de logs aqui, tá? Que eu não uso muito, tá? Problemas que encontrou na solução, então na hora de rodar, teste, coisas do tipo, tá? E o nosso Git aqui,
Tá? Então ele traz aqui, inclusive ele traz a nossa timeline aqui, né? Então tudo que foi feito, as branches que foram criadas, tudo, tá? Então esse aqui é o branch do curso, então tem muita coisa só na branch principal, mas quando você trabalha com várias ramificações, isso daqui fica bem legal e ele já traz pra gente aqui uma forma visual para visualizar todos esses itens do Git aí. Muito bem, movendo adiante, pessoal, aqui embaixo a gente pode trocar, né, entre os projetos que a gente está aqui dentro dessa solução de uma forma rápida. Aqui a gente tem o analisador da solução, tá? Então aqui fica sempre ligado esse cara aqui, eu não recomendo que desliguem, tá? Porque ele fica analisando a solução como um todo, então qualquer erro, qualquer warning que der, ele já pita aqui. Tá? A gente tem o AI Assistant aqui, que está desabilitado no caso, os Analyzers aqui, que também estão ligados, tá? E os problemas, né? Então, ele achou um problema que deu uma exception no plugin Identity Rainbow aqui, tá? Eu posso reportar e fechar aqui, ele manda para Rider, né? Pro JetBrains aí, isso é legal, tá? E o .cover, que é o teste de código, eu vou mostrar para vocês já já, tá bom? Beleza? Aqui na outra lateral a gente tem notificações, então ele vai mostrar os builds aqui, se tiver alguma coisa para atualizar ele mostra aqui. AI Assistant, que eu não tô com ele habilitado aqui, achei que tava, tá? Se você tiver conectado a algum banco de dados, ou se não tiver, você consegue conectar aqui, e daqui dentro você já vê a estrutura do banco, já vê as tabelas, tudo aqui dentro, já tá tudo integrado, o que eu acho que é um negócio sensacional, tá? Você instalou a parte do MAUI, você já tem o Device Manager aqui dentro. Então aqui já está o Device Manager, né? A gente tem o Resource Manager ali, o Device Manager aqui, tá? Lembrando que você pode mudar esses ícones, é só arrastar eles pro canto que você quiser, tá? Aqui tem um outro plugin que eu já usei também, nessa parte que não estou usando tanto, que é o Intermediate Language, né? Então se a gente abrir algum arquivo aqui, pegar uma classe aqui, program.cs, tá? Ele vai trazer o Intermediate Language aqui, né? Que é aquela linguagem que o C# compila antes de virar a linguagem de máquina, tá? Então traz o IL aqui, se você quiser debugar alguma coisa, né, entender melhor o que o seu código está fazendo, tá presente aqui. Tem o meu terminal, meu querido terminal aqui que eu uso bastante, né? Então, o íconezinho aqui. Outro recurso que ele tem aqui bacana são esses endpoints, então ele já varre todos os endpoints da aplicação e eu já tenho esses endpoints aqui. Então, quando eu clico nesse endpoint get aqui, ele já me dá a opção de executar esse get aqui embaixo. Então, isso é muito legal, gente, tá? Então, ó, tá aqui. Se eu quiser, lógico, eu tenho que rodar essa aplicação e daí se eu clicar aqui, ele vai fazer um get. O mesmo vale pro put, post, tá? E daí se eu quiser colocar um corpo nessa requisição, é só eu vir aqui embaixo, colocar um JSON aqui, eu posso colocar aqui um application, um content type, né? Type, tá? Application /JSON, para mandar um JSON, e eu consigo fazer um post direto por aqui, tá? Na minha aplicação. Então é muito legal, você não precisa do Postman aí, tá? Legal, uso às vezes aqui porque é rápido, simples, mas não dispensa para mim o uso do Postman, eu gosto muito do Postman, até para fazer uns testes mais a fundos, tá? Então os endpoints estão aqui. Test Coverage eu vou mostrar no outro projeto que tem testes, esse daqui não tem, tá? Hierarquia do projeto, mesmo eu já passei isso aqui antes, né? Code Exploration, precisa do plugin. Coverage, que é a cobertura de CI/CD, algumas coisas. Device Explorer, que não importa muito pra gente, tá? Muito bem, pessoal, agora eu tô num outro projeto aqui. Esse projeto é um projeto que tem testes de unidade, então eu vou dar um botão direito aqui, vou dar um build nessa solução, ó. Vou compilar ele aqui, tá? Os warnings aqui são por causa de versão de pacote. E agora aqui a gente tem o nosso test coverage aqui, tá? Então eu posso clicar aqui em Cover All Tests from Solution. Ele vai executar os meus testes, tá? Então essa aba testes aqui, ele tá aqui no... Cadê meus testes aqui? Não tá aparecendo porque minha tela deve estar pequena, tá? Mas ele tem um íconezinho aqui de teste também, e aqui estão todos os testes da aplicação. Então eu consigo visualizar meus testes aqui, que estão aqui, e no test coverage aqui, ele aparece a cobertura de teste da minha aplicação, tá? É outro recurso bem legal, então você pode expandir aqui, então o total tá 94% coberto essa aplicação, ó, bacana, hein? Sinal que estamos no caminho certo aqui, tá? Então meus Value Objects, por exemplo, quero saber quanto tem de cobertura de teste em cada um, então ele me dá uma lista muito detalhada, né? Essa parte de testes aqui também eu acho sensacional no Rider, tá? Além disso, tem um outro recurso aqui que eu curto bastante. Se eu vier, por exemplo, aqui no Value Objects, né? Exceptions, e trocar essa pasta aqui, o nome dessa pasta aqui, né? Se eu quiser trocar, eu dou um Ctrl RR, ele já aparece a parte de rename para mim, e eu posso trocar essa pasta aqui para errors em vez de exception. Olha que legal, quando eu entrar no meu arquivo aqui, ele vai estar como se fosse um erro aqui embaixo, né? Ele vai estar dizendo para mim aqui, ó, o seguinte, ó, esse namespace aqui ele não corresponde a esse caminho, porque antes era exceptions,
agora é errors, tá? Então vamos supor que a gente trocou um volume muito grande de arquivos, né? Que esses namespaces aqui eles são usados em diversos lugares da nossa aplicação. Posso clicar com o botão direito aqui na minha aplicação, refactor this, adjust namespaces. Então ele já vai aparecer aqui essa tela para mim, tá? Então eu vou clicar aqui em todos aqui em cima, vou dar um next e ele já vai ajustar os namespaces aqui para mim. Tá? Então se eu vier aqui em Value Objects, Errors, se eu abrir meu Value de campanha, ele já vai estar com Errors aqui. Às vezes ele fica vermelhinho aqui, mas ele está compilando a aplicação, só que ele não entendeu alguma coisa ainda, tá? É só dar um build aí, tá? Ou dar um rebuild. Ah não, aqui ele falhou mesmo, tá? Que não tem mais o exceptions, tá? Enfim, ó, falhou a demo aqui fica a dica pro Rider aí, tá? Mas na maioria das vezes ele funciona, gente. Quebrou minha aplicação aqui. Tá? Se a gente quiser trocar o nome, né, por exemplo, esse invalid URL exception, tá? Eu vou trocar ele para invalid URL 2 exception, tá? Se eu vier aqui no rename, tá? Eu consigo trocar tanto o nome da classe quanto o nome do arquivo de uma vez só, e eu consigo ainda buscar em strings que possivelmente estão referenciando isso aqui por algum motivo dentro de uma string e trocar eles também, tá? Então isso é bem legal, tá? Então se eu fizer essa troca, espero que não quebre nada, ele já vai aparecer aqui para mim que ele trocou no URL e trocou no URL testes, tá? Então ele já fez essa troca para mim, então não quebra nada do meu código. Também é um recurso legal. Então o recurso de renomear e o recurso de ajustar namespace aqui é algo que eu uso o tempo todo. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já tá bem longo aqui, já mostrei bastante coisa, um overview geral aqui do Rider. Agora eu quero saber o que vocês querem saber de mais avançado aqui dentro do Rider, a parte de debug, a parte de Docker, esse tipo de integração. Deixa no comentário do vídeo, não deixa no chat, deixa no comentário para eu saber o que vocês querem e trazer vídeos mais apurados aí para vocês, tá bom? Claro que você não vai esquecer da nossa Black Friday, o maior e melhor Black Friday que a gente já fez aqui no Balta.io. São os maiores e melhores descontos que a gente já deu na história do Balta.io. Você já pensou em ser premium algum dia? Essa é a sua melhor oportunidade. Os melhores descontos vão por e-mail para quem se cadastrar antes. Então o link já está aqui na descrição. É só clicar, se cadastrar e vir ser premium aqui e aprender tudo isso, claro, na prática aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.